talvez seja o que mais tem oportunidades. Nós temos somente já um histórico grande, como o professor Pacheco falou, já há muito tempo a gente começou somente a mandar alunos para fora do Brasil, né? E nós temos projeto Braftec já há vários anos, com sucesso. E então, realmente, assim, é um orgulho que nós temos, né, de ter essas oportunidades, então, para os estudantes. Coisa que quando eu sou formado aqui, né? Eu sou formado em genética aqui na Federal do Paraná, e claro que na época que eu me formei, não eu nem imaginava uma coisa dessas, né? Que pudesse a gente fazer uma parte do curso, né, no exterior, e até mais ainda, né? Mais recentemente nós temos a possibilidade de dupla diplomação. Então, do aluno se diplomar, né, conseguir um diploma europeu, além do diploma aqui da Universidade Federal do Paraná. Então, eu preparei aqui, então, uma rápida agenda aqui, né? Falando principalmente da França, que é o nosso destino principal, onde nós vamos ter mais Não oportunidades. estamos vendo sua tela, professor. Como? Não estamos vendo sua tela. Não está vendo minha tela? Aqui está aparecendo. Para mim também. Então é só comigo, então fique tranquilo. É, Eu vou tá ficar bom. do lado da Sibila, então, que daí eu vejo lá. Tá bom. Trocou a tela agora, né? Então, vamos começar com a França, né? Que é o nosso destino preferencial, onde nós temos mais oportunidades para os estudantes de graduação, mas eu vou falar também da Alemanha, de uma universidade, nós temos um convênio já há mais de 10 anos, e outras oportunidades que são gerais da universidade, né, que é a questão do Mercosul e também a mobilidade internacional geral da universidade. Então, vamos lá. Primeiramente, a França, né? A França é um país muito interessante, ela tem uma relação muito histórica com o Brasil. Muita gente diz que um dos principais personagens da história do Brasil é, na verdade, um francês, né? O imperador Napoleão Bonaparte, porque se não fosse o fato, somente do Napoleão, as tropas de Napoleão terem invadido Portugal, nós não teríamos a fuga do Dom João VI para o Brasil. E a partir dali realmente houve uma mudança radical em como que era o Brasil. O Brasil uma colônia muito atrasada. Com a vinda da família real, houve um desenvolvimento muito grande. Houve várias ligações, né, com a França. Dom Pedro II sabia falar francês, ele tinha sido educado em francês. Nós temos o príncipe de Joinville, que veio casar com uma das filhas do Dom Pedro II, né, que era francês, e o Conde de, que foi casado então com a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, também um nobre francês. Santos Dumont, né, quando então foi estudar, né, engenharia, era de uma família rica de São Paulo, e ele foi justamente para Paris, que era o centro realmente de referência em engenharia já naquela época, né? E nós temos também uma influência muito grande na arquitetura, porque o Niemeyer, né, que é o arquiteto famosíssimo, então, não só no Brasil, como no mundo inteiro, ele estudou na França com o Le Corbusier, que é um arquiteto que introduziu o modernismo, e ele trouxe esse modernismo para o Brasil. Então, nós temos uma influência enorme. Por exemplo, em Brasília, Brasília é basicamente uma cidade com modernismo, arquitetura modernista francesa, por causa da influência do Le Corbusier com o Niemeyer. Falar francês é relativamente fácil para nós que falamos português. A gente fala, assim, normalmente, que em um semestre a pessoa já está entendendo o francês, com 2 semestres já está falando e escrevendo nunca, porque o francês é muito complicado de escrever. Ainda bem que existe o corretor ortográfico, né, dos computadores. Mas é fácil, é muito mais fácil aprender francês do que, por exemplo, alemão, né? E existe uma grande quantidade de empresas estrangeiras de origem francesa no Brasil. Nós temos, inclusive, aqui, né, nas proximidades aqui do Centro Politécnico, a fábrica da Renault, que é um fabricante de automóveis francês, que está aqui já há muitos anos. Nós temos também a Peugeot, Citroën também, quantidade enorme de automóveis aí nas ruas. O Carrefour, né, o Carrefour é uma instituição francesa, um mercado francês. A Alcatel é a empresa de telecomunicações. A Leroy Merlin, né, que é Leroy Merlin, né, que é uma empresa francesa também. A influência da moda, né, então toda a moda brasileira está baseada na moda francesa, né? A maior parte dos estilistas brasileiros trabalharam na França ou estudaram na França.
a questão da perfumaria, gastronomia, então perfumes, as roupas, né, a comida. Não sei se vocês sabiam, uma das comidas mais tradicionais, né, que nós temos aqui no Brasil, que é o estrogonofe, é uma comida francesa, né, de origem francesa. E nós temos também na parte universitária. Não só aqui na Federal do Paraná, mas também em outras universidades, nós encontramos muitos professores que fizeram sua formação na França. Aqui nós temos vários professores, né, que fizeram seu doutorado na França, como eu falei, não é só aqui. Em todo o Brasil a gente encontra nas universidades muita gente que foi estudar na França, né, eu não fui. No caso, eu fiz o meu doutorado aqui no Brasil, mas nós temos aqui o professor Mariano, né, o professor Bernardo, o professor Horácio, né, são todos, então, professores que fizeram sua formação de doutorado na França. E, ao longo dos anos, nós estabelecemos uma rede de parceria com universidades francesas. Então, lá na própria França, as universidades se organizam em redes, né, em grupos, e nós temos, então, um contato bastante intenso com a Rede Polytech. A Rede Polytech, na verdade, são 6 universidades. Nós temos contato com 4, que é Grenoble, Marseille, Orléans e Clermont-Ferrand. Sendo que Grenoble nós temos um duplo diploma assinado, um acordo de duplo diploma assinado. Polytech Marseille nós estamos com a negociação do duplo diploma em andamento, não está assinado ainda. E a outra rede é a chamada Rede Ampère, que é onde então nós temos universidades em várias cidades francesas, né? Caen, Lyon, Cergy, Pontoise, Bordeaux, Saint-Étienne, Brest, Strasbourg e Lille, sendo que Caen e Bordeaux nós temos duplo diploma assinado. Nós tínhamos também com o Cergy Pontoise, mas ele venceu, está sendo renovado. E Brest, recentemente nós tivemos a visita dos professores de Brest e estamos em negociação para o duplo diploma. E também, recentemente, o setor tecnologia firmou um acordo de diploma geral com o chamado Grupo INSA. O Grupo INSA são universidades particulares, tá? São escolas particulares, que formam uma rede, no caso do estudante brasileiro, né, da UFPR, ele não paga, né? Não há cobrança de mensalidade. E esse acordo de diploma ele é geral para todas as engenharias. Os acordos que nós temos lá, por exemplo, com Grenoble e Caen, é exclusivo com a engenharia elétrica. O acordo que nós temos com o Grupo INSA serve para a engenharia civil, mecânica, todas as engenharias, né? E foi feito, então, ano passado. Então, essas universidades são espalhadas na França, né? Tem tanto na região de Paris, no sul da França, no norte da França, então é bem espalhado, né? O nosso contato, então, com universidades da França. E vejam só, é um número enorme, realmente, de instituições, né? A maior parte dessas, algum professor já foi lá, né? Então, por exemplo, na Rede Polytech, eu já fui em todas, né? Eu já fui em Grenoble, Marseille, Orléans, Clermont-Ferrand. A Rede Ampère, o professor André Mariano, ele não foi em todas elas, a maioria sim. Se não me engano, ele não foi ainda em Lille, mas assim, um contato muito grande, né, com universidades, então, na França. E para isso nós dispomos de um acordo nacional chamado Brafitec. O Brafitec é um acordo que foi feito entre o Ministério da Educação brasileira e a Conferência dos Diretores das Escolas de Formação de Engenheiros da França, a CDFI. Esse acordo tem 26 anos já de existência e permite, então, que alunos brasileiros façam parte do seu curso de graduação na França. Esse programa funciona por projetos, cada projeto tem 4 anos de duração. Depois ele pode ser renovado se teve bons resultados, né? E ele envolve sempre 2 ou mais universidades no Brasil e 2 ou mais universidades na França. É coordenado, então, pela CAPES, que é o órgão do MEC, que trabalha basicamente com pós-graduação, mas no caso também a CAPES administra também esse programa que é na graduação. E é um programa extremamente benéfico para os alunos, porque fornece dinheiro, né? Fornece realmente bolsa. Então, é um valor, nós vamos ver depois, bem expressivo, que a pessoa pode viver tranquilamente, confortavelmente na França, durante o período que estiver estudando lá, e também recebe a passagem de volta e mais um auxílio inicial para instalação, que seria para comprar material didático, comprar roupas, né, porque é um programa nacional. Então, por exemplo, nós aqui no caso do Curitiba, nós estamos mais acostumados, né, com o frio.
Mas, pensando, por exemplo, lá de um aluno lá de Manaus ou Pará, né, então ele chega lá na França e tem que comprar roupas, porque ele não tem roupa de frio, né? Então, é um acordo muito interessante que está em vigor aí há muito tempo, né, e com resultados realmente excelentes. Eu acho assim que com certeza, não só eu acho, mas com certeza é considerado o melhor programa de intercâmbio somente existente no Brasil, é o BRAFTEC com a França. Os valores atuais, né, para vocês terem uma ideia, como somente é um programa muito bom, né? Eles pagam 950 euros de passagem de ida e mais 1.320 euros, chamado auxílio instalação. Esse valor é convertido em reais e é depositado, então, em reais numa conta indicada pelo estudante que foi selecionado aqui no Brasil. E é antes da viagem, né? É mais ou menos um mês antes da viagem, ele já recebe esse dinheiro e daí ele paga, então, a passagem, né? E esse auxílio instalação também, né? Ele tem em reais, mas ele tem que transformar, obviamente, em euros, né? Para poder levar, que seria um dinheiro para ele levar, assim, no primeiro instante, para chegando lá na França para as primeiras despesas, né? 950 euros dá para comprar passagem, dependendo da situação, conforme a cidade, a pessoa vai ter um pouco mais de despesa, porque vai ter que pegar um trem, né? Mas o auxílio instalação cobre. Então, tranquilamente, o aluno consegue chegar até a universidade de destino com esse valor que ele recebe no Brasil, né? E que, claro, o que for possível, ele transforma, ele faz o câmbio para euros, né? A partir do momento que ele chega lá na França, ele começa a receber a bolsa, né? A bolsa tem o valor de 870 euros por mês. E ela tem uma duração de 12 meses ou 18 meses. 12 meses é o chamado intercâmbio comum, e 18 meses é quando há acordo de duplo diploma. Esse valor é pago via um cartão bancário internacional. Um pouco antes de viajar, o estudante recebe na sua casa, pelo correio, um cartão bancário. É um cartão emitido pelo Banco do Brasil, mas é um cartão de débito. É um cartão de débito internacional, não é um cartão de crédito, é um cartão de débito internacional. Então, ele pode pagar despesas lá, né? Tem um pequeno detalhe que cada saque que ele faz lá é cobrado 5 euros. Então, não vale a pena ele ficar sacando pouquinho, né? Então, normalmente, quando a bolsa entra, a pessoa vai lá num banco e tira tudo, né? Porque esses 5 euros tanto faz. Se ele tirar 10, 20 ou 870 euros, ele vai ser taxado da mesma forma, né? Então, normalmente, o aluno retira, né, quando ele recebe a bolsa, ele retira todo o dinheiro e daí ele abre uma conta na França. As universidades lá têm sempre um convênio com um banco. Esse banco normalmente tem caixa automático dentro da universidade, e então é possível aos alunos lá abrir uma conta bancária. Então, só para não ficar carregando dinheiro no bolso, né? Mas também vem o 90 euros, que é para pagar o auxílio para seguro-saúde. Isso é obrigatório, tá? Porque como o aluno é estrangeiro, né, brasileiro, ele não está coberto pelo sistema de saúde francês, o equivalente ao SUS, né? Então, se ele sofrer algum acidente, por exemplo, ele terá que pagar na hora, por exemplo, uma ambulância, um médico, uma coisa assim, né? E é caríssimo. Então, é obrigatório que a pessoa faça um seguro-saúde. Não custa 90 euros, tá? É muito menos do que isso. Também a universidade lá oferece também um seguro de saúde para os estudantes, e que o valor, como eu falei, não é 90 euros, é bem menos do que isso, e que tem a cobertura total. Depende do valor. Alguns deles é só para acidentes, alguns cobrem até mesmo dentista também, e até mesmo os medicamentos. Então, dependendo do valor pago. Nós temos uma universidade, que é Cergy-Pontoise, que fica nos arredores de Paris, e no caso de Cergy-Pontoise, a bolsa sofre um acréscimo de 400 euros por mês, porque é considerada aquela região ali, né, chamada de França, região em torno de Paris, o aluguel é muito caro. Então, existe essa adição adicional. E quando o aluno terminar, né, os 12 meses ou 18 meses, ele avisa a CAPES que terminou, e a CAPES manda para ele, daí em euros, né, via o cartão bancário, o valor para ele comprar a passagem de retorno. Ele então volta para o Brasil. É realmente excelente, né? Excelente, realmente o valor é muito bom. 870 euros é um valor bem alto,
dá para o aluno viver tranquilamente. Esse valor é para despesas pessoais, né, de alimentação e moradia, tá? As universidades francesas, elas têm alojamento, elas fornecem alojamento, mas o alojamento é pago. Tem que pagar o alojamento, né? Dependendo do alojamento, é entre 200 e 400 euros. E, então, esses 870 euros também tem que ser reservado, claro, numa parte para pagar a moradia, né? A moradia na residência universitária. O aluno pode também, não é obrigado, se ele quiser alugar um apartamento, ele pode também alugar, mas é difícil, né? Porque ele vai ter que ter um fiador, e o fiador tem que ter um imóvel na Europa. Então, não é uma coisa muito fácil. Então, tem também, como existe aqui no Brasil, existe um seguro fiador. Então, pode, não, você não é obrigado a morar na residência estudantil, né? Ou, se não preferir alugar um apartamento, se ele conseguir alugar um apartamento, ele pode até alugar com mais alguns colegas, né? Não tem problema nenhum. Mas é tranquilo, tranquilamente dá para viver com esse valor tranquilamente lá. Só um detalhe, né? Esses convênios nossos estão abertos para qualquer aluno, não só para o Braftec, né? Se o aluno tiver condições de ir por conta própria, ele pode ir também, né? Então, aquelas universidades lá, elas recebem estudantes da FPR, seja pelo Braftec, seja por outros meios também, né? Então, nós já tivemos alunos, né, que a família tem condições de manter o aluno lá, né? Então, ele entra na seleção normal, ele faz o processo seletivo normal, só que ele avisa, né? Ele avisa, então, a nós, né, dizendo que, olha, ele não precisa da bolsa, ele não vai precisar da bolsa porque a família vai bancar, né? Vai bancar sua estadia lá. Então, é possível, nós já tivemos, então, casos, né? É complicadinho, porque a família realmente tem que ter uma boa renda e tem que provar junto ao consulado, né, que tem a renda, né? Mas tem, né? Tem casos de alunos que já foram dessa forma. Para a bolsa do Arfitec, obviamente é necessário o francês, né? Porque as aulas vão ser em francês, e eles usam o chamado Patamar Europeu de Referências para Línguas. Então, são testes normalizados, onde a nota é dada por uma letra, né? Então, não é nota numérica. Então, é A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Atualmente, é exigido, no mínimo, o B1, né? O B1. O que, para os franceses, eles acham pouco. Já houve várias intervenções dos parceiros franceses de modo a aumentar a exigência para o B2 e não o B1. No caso aqui, por exemplo, nós, aqui em Curitiba, é relativamente fácil. A pessoa que quiser estudar francês tem muitas possibilidades. Nós temos a Aliança Francesa, nós temos professores particulares de francês, nós temos o CELIM, né, que é o Centro de Línguas da Universidade, que tem aulas de francês. Então, eu diria assim, não é nada difícil a pessoa conseguir o nível B2. Mas, como eu falei, o Braftec ele é um projeto nacional, e isso não acontece da mesma forma em outras cidades. Em outras cidades do Brasil, nós sabemos que a situação, né, de oferta de idioma francês não é ampla. Existem, às vezes, pouquíssimas possibilidades. Então, por exemplo, nós temos uma parceria no nosso Braftec com o Maranhão, né, e São Luís do Maranhão não tem dessa francesa. Então, tem duas professoras lá na cidade que dão aula de francês, mas é muito limitado, portanto, né? Então, são duas pessoas lá, né? Não sei da competência dessas pessoas, mas então fica um pouco complicado, né? Que a CAPES passasse a exigir o B2, apesar de que, como eu falei, existe uma sugestão já de muito tempo, né? Dos parceiros franceses, para que a gente aumentasse a exigência para o B2, porque o B1 ele é intermediário, né? Intermediário, a pessoa pode realmente ter uma certa dificuldade no início para acompanhar as aulas, né? Então, assim, a gente pode imaginar já somente, né, assim, como objetivo, conseguir pelo menos o B2. E, de modo geral, os alunos, por exemplo, que foram selecionados esse ano, que estão indo, todos têm B2 e um tem C1, inclusive. Então, é perfeitamente possível, né, o aluno chegar no nível B2, né? As provas válidas são da Aliança Francesa, né? Até um tempo atrás, era aceito o teste feito pelo CELIM. Então, quando a universidade tinha um centro de idiomas, que é o nosso caso,
a CAPES aceitava o teste de francês feito por essa escola de idiomas, que era o caso do Selim. Mas, por pressão aí dos franceses, eles acharam melhor que fosse só a Aliança Francesa. Isso representa uma despesa grande, porque o teste que é normalizado, né, pela França, chama-se TCF, ele tem um custo de 125 euros. Quer dizer, então, ele é caro. Né? A pessoa, então, se inscreve na Aliança Francesa e tem que pagar essa quantia, né? Tem que incluir em reais. Então, é um valor elevado, né? Para contornar a situação, a Aliança Francesa aqui de Curitiba, ela aplica um teste mais barato, que é um TCF corrigido aqui em Curitiba. O TCF, realmente esse 125 euros, ele é corrigido na França. A pessoa faz aqui em Curitiba, na Aliança Francesa, mas o resultado da prova vai para a França, é corrigido lá. Então demora um tempão, inclusive, para voltar, né? Para voltar a nota. E daí, então, a Aliança Francesa aqui de Curitiba, ela fez, então, um teste mais simples, mais barato. Ele custa na faixa aí de cento e poucos reais. Então, ele é bem mais barato, então, que o TCF francês. E daí é corrigido pelos professores da própria Aliança Francesa aqui de Curitiba. E o resultado sai ali em uma semana, né? E a CAPES aceita também. É um TCF local. É interessante que eu descobri que não é toda a Aliança Francesa que faz isso, não. Algumas fazem, tá? Então, no caso aqui, a nossa, aqui de Curitiba, eles fazem essa prova. Mas tem algumas alianças francesas no Brasil que não fazem, simplesmente eles mandam fazer o TCF francês. E tem também dois outros diplomas da Aliança Francesa, chamado DELF e DALF. Esses diplomas, eles são mais para quem tem um conhecimento mais aprofundado, né, da língua francesa. Normalmente, o pessoal que estuda letras, eles fazem, né, esse teste DELF e DALF. E também serve. A vantagem do Delphi, o Delphi, é que ele não vence, ele é eterno. Você faz e aquela nota vale para sempre. O TCF vale por 2 anos. A cada 2 anos você teria que refazer o TCF. Então, nós temos alguns alunos que optaram por fazer Delphi. Né? Delphi, não sei se alguém já apareceu, não me lembro. Mas Delphi, sim. Nós temos alguns alunos que apresentam, em vez do TCF, apresentam o Delphi. E é válido também, né? Também é válido para conseguir a bolsa da CAPES. Isso aí é uma exigência, então, da CAPES, né? Tem que mandar, né, na hora que a gente faz a seleção do aluno, já pergunta para ele, se você não fizer o teste, se não tiver o teste, nem faça a seleção, que não vai adiantar nada. E depois nós mandamos o certificado lá para a CAPES para eles implantarem a bolsa, né? Se não tiver o certificado, a CAPES vai simplesmente rejeitar a inscrição do aluno, né? Não vai dar a bolsa. O inglês, ele passou a ser exigido esse ano também. Tá? Então, quando a CAPES lançou o edital desse ano, dos projetos desse ano, havia nesse edital a exigência também do inglês. Mas isso aí pegou de surpresa muitas instituições e houve muito protesto. Então, muitas instituições argumentaram na CAPES que os alunos não estavam sabendo disso e que não estavam preparados para isso. E daí a CAPES, então, voltou atrás, ela publicou uma errata, né, no edital, removendo a exigência do exame de francês. Mas o que acontece? A Universidade Federal do Paraná, ela continua exigindo no caso do diploma. A justificativa é o seguinte, né? Existe uma lei hoje em dia na França que ninguém se forma em engenharia, não é engenharia elétrica, em engenharia, se não apresentar um certificado de proficiência em inglês. Tá? Então, isso é uma lei que existe na França. Tá? Então, o que acontece? Não adianta nada eu mandar o aluno para a França para ele fazer o duplo diploma, porque se ele não souber inglês, ele não vai ganhar o diploma lá na França. Então, a gente se antecipa isso, né? Então, no caso dos alunos que querem fazer o duplo diploma, a gente está exigindo o inglês. O inglês é amplo, tem várias maneiras, né? Então, uma delas seria o TOEFL, né? Que é um exame norte-americano, mas nós temos também o Cambridge, também, né? Que é um exame britânico, né? O IELTS também é aceito, né? O TOEIC também, que é um exame até mais simples que o TOEFL. Então, são vários exames, porque lá na França funciona dessa forma. Quando a pessoa se forma em engenharia, não é obrigatório apresentar TOEFL. Ele tem uma lista de exames que ele pode apresentar.
Então, nós também usamos a mesma lista aqui, né? Então, é para ficar compatível com a exigência francesa. Além disso, as escolas que nós temos parceria, eles nos avisam, né, que muitas vezes os alunos têm aulas e palestras em inglês. Então, dentro do curso normal de engenharia, pode acontecer de existir uma ou outra matéria que ela é dada em inglês, que são professores estrangeiros, professores convidados. Então, assim como nós temos aqui alguns professores convidados, né, lá também. E esses professores, né, não sendo franceses, eles vão dar aula em inglês. E, então, é necessário que o aluno saiba inglês, senão ele pode não acompanhar, né, algumas atividades, alguns seminários, alguns cursos, né, que são dados nesse idioma lá na França, né? Então, nós estamos com essa exigência, né? Nós estávamos antecipando já essa exigência do inglês para o duplo diploma já o ano passado nós tínhamos também, já nós estávamos à frente da CAPES. Por exemplo, no acordo com o INSA, isso aí já foi estabelecido, né? No acordo do INSA está inclusive escrito lá no acordo com o duplo diploma com o INSA, que nós só podemos mandar alunos, né, para o INSA com o inglês, né? Tem que ter o francês e tem que ter o inglês. Até no INSA, eles estão exigindo o B2, né? No caso do INSA, o francês não é o B1, é o B2 que eles exigem, e eles exigem também o inglês também, com várias provas sendo válidas, né? Então, é isso aí, né? É francês e inglês também. Essa pontuação aqui, né? Por exemplo, o TOEFL, 180 pontos lá, né? No CBT não é muito não, tá? Não é muito. Não é assim considerado uma pontuação assim muito elevada, tá? É médio, tá? É médio, não é assim altos conhecimentos de inglês. Então, não precisa se preocupar muito, né? Claro, tem que saber o inglês, mas não é assim uma exigência assim muito elevada, né? Atualmente nós estamos com 2 projetos em vigência, né? 2 projetos que estão em vigência. Um deles é administrado por mim com a rede Politec. Esse acordo, né? Esse projeto, ele dura 4 anos. Todos os projetos duram 4 anos. Ele seria então 2019, 2020, 21 e 22. Mas daí o que aconteceu? Como em 2020 nós tivemos a pandemia, ninguém pôde viajar. Não era possível viajar, né? As viagens internacionais estavam completamente proibidas, né? Então, nós não mandamos nenhum aluno em 2020, né, para a França, porque era impossível mandar. Então, por causa desse fato, a CAPES estendeu o nosso projeto por mais um ano. Então, o nosso projeto, que terminaria em 2022, ele vai terminar, na verdade, em 2023. Então, em 2023, nós temos que ir esperando a CAPES publicar um edital de renovação. Ela não publicou isso ainda, ela deve publicar lá por setembro, outubro, e daí nós podemos, então, pedir uma renovação. Essa renovação não é automática, né? Ela depende da análise da CAPES, depende de análise de resultados. Nós temos que mostrar somente que nós tivemos um bom desempenho dos alunos, né? Um outro detalhe é o seguinte: o projeto, todo o projeto Braftec, atualmente, ele dura 4 anos, mas ele só tem bolsa 3. Então, nós tivemos bolsa 2019, 2021, 2022. 2023, o projeto está em vigência, mas nós não temos bolsas. Isso porque o que acontecia? Ficava complicado o relatório final. A gente terminava o projeto e ainda tinha aluno que estava indo para a França. Então, não dava para fazer o relatório, porque o cara estava recém-viajado, então, né? Então não dava certo. Então, a CAPES fez essa inovação. Eles dão 4 bolsas por ano. Então, nós tivemos 4 em 2019, 4 em 2021, 2020 não teve, 4 em 2022 e 0 em 2023. Então, o projeto está em vigência, mas não tem bolsa. E esse ano foi aprovado um projeto novo, né? Nós tínhamos um projeto com a Edempé já, de muitos anos, ele acabou. Foi escrito um novo projeto, o professor André Mariano, então, submeteu, e foi contemplado. Ele foi aceito, né, pela CAPES, então ele tem vigência de 4 anos. Então, é 23, 24, 25 e 26. E como aconteceu com a gente também, né? Então, 2023 tem 4 bolsas, 2024, 4 bolsas, 2025, 4 bolsas, 2026 não tem bolsa. Então, 2026, daí o professor Mariano fica esperando o edital da CAPES para renovar o projeto. Tá? Mas então tem essa descontinuidade, que o último ano do projeto não tem bolsa.
que é para dar tempo de fazer o relatório, terminar o relatório, né? E daí, no caso, então, a rede Polytech, Polytech que já eu tinha comentado, né? Grenoble, Marseille, Orléans, Clermont-Ferrand, Grenoble, duplo diploma, e a rede Ampère, Caen, Lyon, Sergipe, Pontoise, Bordeaux, Saint-Étienne, Brest, Strasbourg, Lille, sendo que nós temos o duplo diploma com Caen e com Bordeaux, né? E devemos ter com mais algumas, né? Daqui a pouco. É burocracia, né? O subdiploma é um procedimento burocrático. Nós temos que escrever em francês e em português, tem que ser aprovado aqui e tem que ser aprovado lá. Então, é uma burocracia grande, porque tem questão de legislação, a legislação nossa é diferente da francesa, mas depois de algum tempo lá de negociação, a gente acaba chegando a um acordo, né? E daí esse acordo de diploma é assinado pelo reitor lá na França e pelo nosso reitor e passa a valer. Ele vale por 5 anos, tá? Quando se assina o duplo diploma, isso qualquer convênio, né? Qualquer convênio que a Universidade Federal assine é válido por 5 anos. Existe uma lei, né, que fala isso, né? Então, o duplo diploma vale por 5 anos, depois ele foi renovado. Grenoble, por exemplo, foi renovado já. Caen foi renovado, Bordeaux é renovado. Faz muito tempo que nós temos. Então, esses são os projetos Braftec. São 4 bolsas por ano, ok? Então, esse ano nós temos 4, ok? O ano passado, por exemplo, nós tínhamos 8, né? Porque nós tínhamos 4 do meu projeto e 4 do Mariano. Então, nós tínhamos 8 bolsas para a FTEC ano passado. Esse ano, como o meu projeto não tem bolsa, nós temos só as 4 do Mariano. O ano que vem, né, eu espero, né, que a CAPES aprove a nossa renovação. Como eu falei, é só para o final do ano que nós vamos submeter. E se ela aprovar a nossa renovação, nós voltamos a ter 8. Que eu teria, então, 4 bolsas novas do projeto meu com a Rede Polytech, e o professor Mariano tem 4 bolsas do projeto com a Rede Ampère. Isso que é justamente que eu falei no início. Nenhum curso da Federal do Paraná tem 2 projetos Braftec simultâneos, tá? O único curso que já teve 2 projetos simultâneos é o nosso, né? Atualmente, aqui no Centro Politécnico, nós temos Braftec em vigência. O nosso daqui da Engenharia Elétrica e o da Bioprocesso, somente, tá? Nós já tivemos, a Engenharia Civil já teve, não tem mais. A Engenharia Mecânica já teve, não tem mais. A Engenharia Química teve, não tem mais. Então, realmente, nós somos uma situação muito privilegiada, né, dentro do universo aqui da Federal do Paraná. E existe um programa parecido também chamado Brafagro, que eu não sei se está atualmente tendo, mas a engenharia agronômica, agronomia, ela, da Federal do Paraná, ela tem, mas não é Braftec, é Brafagro, na área então agrícola, né? Não sei se estão atualmente, mas já tiveram acordo também. E nós temos uma outra oportunidade, que é uma bolsa francesa, tá? Essa bolsa francesa se chama Summit. Summit é um programa que foi feito pela Universidade de Grenoble, com o governo francês. É um projeto de sustentabilidade, né, para diminuição de poluição. E esse programa, então, é um programa internacional. Ele tem bolsas para franceses e tem bolsa para estrangeiros também. E o professor que coordena esse projeto lá em Grenoble é um professor conhecido nosso, né? A gente já teve contato com eles várias vezes, ele já teve, inclusive, aqui em Curitiba, e ele, então, nos colocou no projeto, né? Ele nos convidou, né, se nós queríamos participar, obviamente eu falei que sim, e ele, então, nos colocou no projeto. Esse projeto, então, é dinheiro francês, tá? Ele, infelizmente, não paga a passagem, então o aluno selecionado ele tem que arcar com os custos da passagem de ida e volta, só que é um programa de 4 semestres, tá? São 2 anos. Ele recebe no total 16 mil euros, 4 mil no primeiro semestre, 4 no segundo, 5 mil no terceiro e 3 mil no quarto semestre, sendo que no quarto semestre ele pode fazer um estágio em empresa. E daí ele tem uma complementação. Ele vai ter os 3 mil do programa Summit e também uma remuneração que a empresa paga para ele, né, se ele fizer o estágio na empresa, né?
Nesse caso, o requisito é o francês e o inglês. O francês é B2, tá? Francês B2 e inglês também, né? Então, nós temos apenas uma vaga por ano. Nós mandamos um aluno no ano passado, né, o Dante, foi selecionado, ele está lá em Grenoble. E esse ano nós temos mais uma vaga, nós selecionamos o aluno Matheus, né, está selecionado, então em setembro ele vai para a França, mas, como eu falei, ele vai ter que providenciar, né, somente com o dinheiro dele, da família, a compra da passagem, né, para chegar lá. A partir do momento que ele chega lá, ele tem essa quantia. Isso aí dá menos que o Braftec, né? É menos valor que o Braftec. Mas dá, tá? Dá para viver lá, né? O Dante, que foi ano passado, ele disse que não tem problema nenhum, ele consegue viver. Realmente, o pessoal do Braftec ganha mais, né? O Braftec é mais privilegiado. Mas não tem problema nenhum. Esses 4.000 euros por semestre dá para ele viver bem, né? Dá para ele pagar o alojamento tranquilamente, né? Um outro programa também que existe na França, só para mostrar aqui qual é o destino, né? Então tá aqui, ó, né? Aqui nós temos o mapa da França. Esse eu assinalei em vermelho é a rede Ampère. Então a rede Ampère tem aqui em Brest, Caen, que é aqui na Normandia, Cergy-Pontoise, que é nas cercanias de Paris, Lille, lá na fronteira com a Bélgica, Estrasburgo, que é uma cidade aqui na divisa com a Alemanha, Lyon, Saint-Étienne e Bordeaux. Então essas vermelhinhas aqui são rede Ampère, que é essa que nós temos bolsa agora, né? E a rede Polytech, então, é Grenoble, Marseille, Clermont-Ferrand e Orléans, sendo que o Summit também está em Grenoble também, né? Então, nós temos aqui o azul, que são as bolsas Braftec para a rede Polytech, sendo que Grenoble tem também a bolsa Summit, ok? Aqui mostrando um pouco aqui dos destinos, né? Aqui nós temos então Grenoble, né? Grenoble fica nos Alpes, é uma cidade muito agradável, uma cidade universitária, tem a Universidade Grenoble Alpes, é a segunda maior da França, ela é maior que a UFPR, ela é enorme, né? Muito, muito grande. É uma cidade, apesar de estar nos Alpes, ela é plana, porque ela é o vale ali do rio, e nós temos assim, uma tradição lá de mandar alunos para lá, né? O curso, né, de engenharia elétrica lá, a ênfase é sistemas embarcados. Ele é um curso que tem um currículo muito, muito parecido com o nosso curso, né, noturno. É, então é bem interessante até somente essa coincidência que aconteceu. Daí nós temos Orléans. Orléans fica relativamente perto de Paris, dá 1 hora de trem de Paris. Orléans foi capital da França antigamente, né? Ela é cercada por castelos, então tem ali é chamado Vale do Loire, do Rio Loire, e no Vale do Loire tem vários castelos lindíssimos, né? Que eram os castelos dos reis franceses, né? Depois, em uma certa época, eles transferiram a capital para Paris. Mas existe, inclusive, lá em Orléans, uma Notre-Dame. Ela é igualzinha a Notre-Dame de Paris, né? Com a vantagem que ela não pegou fogo, né? Então, ela está intacta, né? É uma universidade muito tradicional. Nós não temos duplo diploma com eles, mas nós já tivemos alunos que foram para lá. Marseille fica no litoral, é a maior universidade francesa. Ela tem 65 mil alunos. É enorme, muito, muito grande. E ela fica no litoral, então, da França, né? Então, tem praia, tá? Inclusive, o próprio campus, né? O campus lá da universidade, o campus de engenharia, não é que ele seja à beira-mar, mas você consegue ir numa praia. Essa praiazinha aqui que está aqui na foto aqui, ó. Essa praia aqui é a praia perto lá da universidade, tá? É uma praia meio diferente deles, né? Porque não tem areia, né? Ela parece um cascalho aqui, né? Não dá para andar descalço, né? Se andar descalço, machuca o pé. Mas a água é assim, lindíssima, né? Essa água aqui, né, do Mediterrâneo, completamente transparente, né? O pessoal faz muito mergulho, né? É uma cidade, assim, centro, assim, de mergulho, né? Então, muito, muito agradável, né? Somente Marseille. Marseille, nós estamos com o acordo de diploma, ele chegou a ser feito, eles mandaram assinado e tinha um erro. E nós tivemos que devolver
e então tem que ser refeito, né? Tinha lá um pequeno detalhe lá que veio errado e foi devolvido, então eu tenho que ir atrás aí, mas possivelmente aí na questão aí de mais um mês aí nós devemos ter assinado o acordo com o Marseille. E como eu falei, infelizmente veio lá com um pequeno detalhe errado. Clermont-Ferrand é uma cidade pequena. Eu estive lá ano passado, não conhecia Clermont-Ferrand. A universidade é fantástica, muito, muito boa. Eles trabalham muito na questão de mobilidade elétrica, né, em automóveis elétricos, carro elétrico. Inclusive essa foto aqui, né, que sou eu aqui, é uma espécie de um carrinho elétrico que anda pelo campus. Esse carro aqui anda sozinho pelo campus. Então, quando a pessoa quer ir num local mais distante, ela fica lá no ponto, esse carrinho ali para, não tem motorista, totalmente automático, ele para, abre a porta, você entra, ele vai até outro ponto e vai andando dentro do campus, né? Dentro de um circuito fechado, um veículo autônomo, um tipo de um ônibus coletivo. Fantástico, achei assim realmente muito, muito interessante. Nós não mandamos aluno ainda para lá. Não tivemos nenhum aluno indo para Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand entrou recentemente na nossa rede, né? Então, nós não tivemos tempo ainda de mandar alunos para lá. Cergy-Pontoise é da rede Ampère, é perto de Paris, dá meia hora mais ou menos de trem entre a universidade e a Torre Eiffel, né? Então, é pertíssimo realmente de Paris. Nesse caso aqui, a bolsa é maior, né? A bolsa tem 400 euros a mais, porque é considerado mais caro. Não, na verdade, não é mais caro, não, tá? É pouca coisa, né? Mas tem essa vantagem, né? Ela é uma universidade muito forte em eletrônica, principalmente eletrônica de potência. Eles trabalham muito com parte de conversores de potência. Bordeaux fica no litoral, né, do Atlântico. Ela não tem praia na cidade, mas próximo da cidade. A cidade tem praia, né? Tem campeonato de surf, né? O campeonato de surf francês é ali na praia, pertinho ali de Bordeaux. Um, e é uma região famosa pelo vinho, né? Pelo vinho Bordeaux. Inclusive, próximo ali do campus, ali tem uma vinícola, né? Pertinho lá da escola de engenharia, tem um local lá onde é uma vinícola famosa. E eles são, a principal ênfase deles é radiocomunicação, é alta frequência. Então, eles trabalham muito somente na parte de frequências elevadas, né? De Wi-Fi, 4G, 5G, etc., né? Que tem uma relação muito grande com o nosso GICS, né, que é o nosso núcleo aqui de microeletrônica, também trabalha nessa área de microeletrônica, né? Também, claro, não foi coincidência, acontece que o professor Mariano e o professor Bernardo, né, eles se formaram, né, fizeram seu doutorado em Bordeaux, né? Então tem uma vinculação muito grande então com Bordeaux. E lá o pessoal trabalha então muito com microeletrônica de alta frequência. Estrasburgo é na fronteira com a Alemanha. É uma cidade muito interessante. Eu não fui lá, quero ir, porque ela fica um pedaço na França e um pedaço na Alemanha. Mas o pedaço da Alemanha é administrado pela prefeitura, só tem uma prefeitura, tá? A prefeitura é uma coisa esquisita, né? A prefeitura ela administra a parte francesa da cidade, mas também a parte alemã também. Quer dizer, o prefeito da cidade é prefeito tanto da parte francesa como a parte do outro lado do rio, que na verdade já está na Alemanha, né? Mas por uma questão ali, né, de praticidade, em vez de ter dois prefeitos, né, tem um prefeito só, né? E ele administra toda a cidade, inclusive o lado da cidade que fica, na verdade, na Alemanha. Eles trabalham muito, então, com materiais semicondutores. Nós já tivemos alunos que foram para lá, né, em Estrasburgo. Lyon é a segunda maior cidade da França. Lá tem o CPE Lyon, eletrônica em geral, né, é muito grande, é uma universidade grande. Vários alunos, né, foram para lá, nós temos um fluxo grande de alunos para Lyon. Caen é uma cidade pequena na Normandia, próximo daquela região onde na Segunda Guerra Mundial foi retomado, né, a França, onde foram as chamadas praias do desembarque, né, do dia D. A primeira cidade libertada foi Caen. A primeira cidade que foi, né, estava sob o domínio dos nazistas, né, que foi libertada na França foi Caen, justamente. E lá a universidade trabalha com várias coisas, microeletrônica principalmente, também muita coisa na área de automação também.
robótica, automação. Eu já estive lá, é muito, muito bacana a cidade. Ela é muito conhecida na França pela gastronomia, porque como eles estão próximos do mar, né? Então eles têm muito frutos do mar, peixe, camarão, etc. Então o pessoal sempre diz assim, quando eles querem comer peixe, eles vão para essa região lá da França, né? Que é a região tradicionalmente onde tem pescados. Saint-Étienne, ela é nova na Rede Ampère, não tem nenhuma no nosso ainda lá. Nós mandamos lá. Eles são fortes em telecomunicações. A ênfase deles é telecomunicações, mas nós não tivemos a oportunidade ainda de mandar alunos para Saint-Étienne. E Brest. Brest, nós tivemos alunos indo para lá, é muito interessante. Brest é uma academia militar. Ela é da Marinha Francesa, né? Então, ela é uma escola de engenharia, só que ela é militar. Só que ela tem, claro, ela tem alunos civis. É mais ou menos o que acontece com o ITA aqui no Brasil, né? O ITA, só que o ITA é da aeronáutica, né? O ITA ele é uma escola de engenharia militar, mas aceita alunos civis, né? Então também essa ENSTA, em Brest, na Bretanha, também eles têm alunos militares, né, que estão lá fazendo parte do seu serviço militar, mas eles têm também alunos civis. E eles são muito fortes somente na área de monitoramento ambiental, né, pela questão do mar, e também robótica. Eles têm é uma espécie de um drone, né, só que é um drone submarino, né, um veículo autônomo submarino, né, que eles pesquisam isso, já fizeram vários desses veículos, né, então nessa área de robótica, assim, bem aplicada, é muito interessante, é uma escola muito interessante. Como eu falei, já tivemos alunos que foram para lá, ficaram assim bem impressionados. Ele assim tem uma certa rigidez militar, né? A questão lá somente das aulas, do horário, e tal, tem sempre uma certa assim, rigidez por ser uma escola militar. Mas é excelente, realmente excelente oportunidade de estudo, né? Bem, aqui então foi a França, né? Falando agora sobre a Alemanha. A Alemanha tem um vínculo muito forte com o Brasil, né? Nós tivemos, então, várias imigrações alemãs. A primeira, ela foi em 1824, veja só, logo depois da independência, né? Foi um acordo que foi feito pelo Dom Pedro I, né, com o governo da Áustria e da Prússia. E daí vieram grupos lá de austríacos também, austríacos e alemães, né, da época da Prússia, vieram para o Brasil. E o Dom Pedro I, ele ficou viúvo, né? A primeira esposa dele, que era a Leopoldina, ela morreu, né? E ele ainda era jovem, então ele queria casar de novo, ele queria né, ter novamente uma esposa. E ele acabou conseguindo se casar com a Amélia, que era a princesa do reino da Baviera. A Baviera é o sul da Alemanha. A Baviera era um reino independente até 1800 e pouco, né? Depois eles se incorporaram à Alemanha. A Alemanha é interessante, a Alemanha é mais nova que o Brasil, né? Ela existia a Prússia, existia a Baviera. Eram dois países independentes. A Prússia era já a república, né? E a Baviera era um reino. Daí eles proclamaram primeiramente a República da Baviera, e daí foi feito um plebiscito de incorporação. Então a Baviera passou -se a incorporar a Prússia, e daí surge a Alemanha, né? Como um país, né? E o Dom Pedro I, então, ele teve uma esposa bávara, né? E no acordo nupcial, vieram imigrantes. Esses imigrantes vieram aqui para o Paraná. Paraná, Santa Catarina, a região de Rio Negro. As famílias alemãs, né, naquela região ali de Rio Negro e Mafra, eles são também dessa época, 1829. Depois nós temos outra imigração alemã mais recente. A minha família, né, eu tenho sobrenome alemão, eles vieram em 1890. É uma outra imigração alemã. E aqui Curitiba tem uma tradição muito grande, né? Nós temos vários clubes alemães, né? Um deles ali, né, esse Verein Deutscher Sangenbund, é o Clube Concórdia, que atualmente faz parte do Clube Curitibano, né? O Teuto Brasilianische Turnverein é o Clube Duque de Caxias, pertinho de onde eu moro. O Esporte Clube Germânia é o Graciosa Country Club, né?
E aqui, né, acho que é o único lugar no Brasil aonde você vai lá na esquina e pede cachorro-quente com vina, né? Você pedir, né, vina em São Paulo, no Rio de Janeiro, o pessoal vai perguntar o que que é isso, né? E aqui o pessoal entende, né? A língua a salsicha, né, do cachorro-quente, a gente chama de vina, né? Vem de Wienerwurst, é a salsicha de Viena. É um nome tipicamente alemão aqui, né? É, nós temos também muitas indústrias, muitas empresas aqui no Brasil de origem alemã. A Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, ela foi fundada, veja só, em 1905, e ela é a maior Câmara de Comércio estrangeira no mundo, né? São Paulo é considerada a cidade onde existem mais empresas alemãs, fora da Alemanha, obviamente, né? Então, por exemplo, você veja só, a Mercedes, né, a Daimler-Benz, ela se instalou em 1959. A maior fábrica do grupo Daimler fora da Alemanha é no Brasil, né? A Volkswagen também, a Volkswagen em 1953. A maior frota de veículos do Brasil é a Volkswagen. Nós já teve várias ocasiões que a Volkswagen teve liderança, né? Por exemplo, na época que eles faziam o Fusca foi o carro mais vendido do Brasil. Depois eles fizeram um Gol. O Gol foi o carro mais vendido do Brasil. Hoje em dia não é mais, né? Isso não é mais feito, né? Mas, se você for olhar em número de automóveis, a maior parte dos automóveis do Brasil são Volkswagen. E nós temos aqui, ainda em Curitiba, né, a fábrica Audi Volkswagen, né? Que a marca Audi foi trazida para o Brasil pelo Ayrton Senna. E depois, somente a partir de 99, foi feita essa fábrica aqui em São José dos Pinhais. Essa fábrica é a única fábrica no mundo que é Audi e Volkswagen junto. Porque a Audi e Volkswagen, apesar de serem o mesmo grupo, eles não têm fábricas comuns. Ou seja, eles têm fábrica Volkswagen e têm fábrica Audi. E no caso, a fábrica aqui de São José dos Pinhais, ela é Audi e Volkswagen. Quando você chega lá, você vê que tem os dois logotipos. É a única fábrica no mundo onde sai carro Volkswagen e Audi da mesma fábrica. E uma série de outras coisas também, né? Eu estou aqui até com uma camiseta aqui, ó. Né? Aqui é a marca da minha camiseta, né? Adidas, né? Então, muitos de vocês talvez estejam calçando tênis Adidas, né? Então, é assim, super tradicional somente, né? Adidas, Puma, né? Nivea, né? Nivea como produtos de limpeza, shampoo, sabonete, né? É marca alemã, né? Vela é marca alemã. Né? Então, lápis, caneta, né? Faber-Castell, são marcas alemãs, né? E nós temos também aqui, né? A BMW tem já a fábrica aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, automóveis caros de luxo, né? A Porsche não, né? Infelizmente não tem, né? Os Porsche que existem no Brasil são importados, né? Mas é uma marca tradicional, né? Uma marca que normalmente as pessoas que gostam de carro aqui no Brasil reconhecem somente a qualidade dos automóveis de marcas alemãs, Audi, Porsche, né, BMW, são considerados assim os carros top do mundo, né? O que se fala é justamente isso, né? Por exemplo, hoje em dia nós estamos tendo já muitas empresas chinesas vindo para o Brasil, mas um milionário chinês, ele tem um Mercedes ou um BMW, né? Então é significativo isso, né? A Alemanha tem uma tradição muito grande em engenharia, né? Na parte de engenharia elétrica e também na engenharia mecânica. E no caso nosso, nós temos um acordo que ele foi firmado em 2011, né? Então fazem 12 anos, né, que foi firmado esse acordo com essa universidade, né? Technische Hochschule Ingolstadt, tá? Ingolstadt é uma cidade, né? Tá aqui o mapa, né? Ela fica aqui no sul. Ela fica justamente nessa região que não era Alemanha. Isso aqui era o reino da Baviera. Era o reino lá da esposa lá do Dom Pedro I, né? Toda essa parte aqui do sul é a chamada Baviera ou Bavária, né? Conforme a tradução. No caso do Brasil, eles chamam-se Baviera. No português de Portugal é Bavária. A capital da Bavária, né, é Munique. Então, essa região aqui do sul, né, do sul, então, da Alemanha, é o estado mais rico da Alemanha atualmente, né? O estado, então, da Bavária ou Baviera, né? E lá, uma hora mais ou menos de trem, a partir de Munique, fica a cidade de Ingolstadt, né? Ingolstadt é uma cidade interessantíssima. Ela foi capital da Baviera até 1700 alguma coisa. Ela foi capital. Ela é uma cidade medieval, as origens é muito, muito antiga, e ela era cercada por muralhas, né? Essa região aqui central é a região histórica,
ela era cercada por muralhas. Essas muralhas elas foram, com o passar do tempo, sendo reformadas, né? Muitas delas foram transformadas em casas mesmo, né? E tem algumas ainda são, dá para ver. Tem algumas regiões onde existe ainda a muralha original, né? E essa região aqui em torno da cidade é um cinturão verde de construção restrita, né? Então, pouca coisa pode ter aqui, e aqui é a parte moderna da cidade, né? E essa cidade aqui é a sede mundial da Audi. Na verdade, isso aqui foi, há muitos anos atrás, uma fábrica da Volkswagen. Eles faziam Fusca, né? O Fusca foi fabricado em Ingolstadt. Depois, justamente, né, quando o Fusca saiu de linha, o grupo Volkswagen, então, estabeleceu a Audi aqui em Ingolstadt. Então, é enorme, 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 né? Então, grande parte aqui da cidade aqui é dominada pela fábrica da Audi, né? Nós temos aqui perto também uma fábrica da Airbus. A Airbus a gente assim, associa muito à França, mas na verdade a Airbus é uma empresa europeia, tá? Então, realmente, os aviões civis são feitos em Toulouse, na França, né? Mas os aviões militares da Airbus são feitos numa cidade chamada Manching, que é do lado de Ingolstadt. Então, aqui, saindo por essa estrada aqui, andando um pouquinho, a gente chega na fábrica da Airbus. Eu já visitei lá. É uma fábrica de aviões militares, né? De aviões militares. E eles trabalham em parceria com a universidade, né? A universidade, ela se estabeleceu inicialmente aqui, nessa região aqui, o chamado Campus Ingolstadt. Lá, eles têm atualmente 10 mil estudantes. E o ano passado, eles estabeleceram um novo campus numa cidade vizinha. Fica para cá, né? Nessa região aqui, uns 10 quilômetros mais ou menos, chamada Neuburg. Lá em Neuburg tinha um quartel do exército que foi desativado. E daí a universidade conseguiu, então, ganhar esse local, onde era um quartel. Então, tem os edifícios antigos que já estão usando, mas tem muito espaço para construção, porque aqui em Ingolstadt não tem mais. Aqui eles construíram tanta coisa que não tem mais lugar. Então, para crescer a universidade, eles vão crescer em Neuburg, que é nessa cidade vizinha. Eles estão começando já tem alguns cursos lá, mas é uma coisa assim mais de futuro, né? Ainda por enquanto tem poucos professores, pouca coisa funcionando lá em Neuburg, mas eu não fui lá, não conheço ainda. Mas é muito grande, o terreno é bem grande, então, que era esse quartel. Então tem muita área, né? Muita área para eles crescerem e construírem. Claro, a fábrica da Audi é uma atração, né? É, dá para visitar, tá? Existem visitas guiadas. Essas visitas são em alemão ou inglês. Então você tem que ver lá, agendar, ver qual é o dia que tem alemão, qual é o dia que tem em inglês. E é possível então visitar. Eu já visitei, nem sei quantas vezes, várias vezes. E tem também um museu muito interessante, o Museu da Audi, na entrada da fábrica, né? Tem um museu fabuloso, né? Mostrando toda a evolução da marca, os carros antigos, até chegar os carros modernos da Audi, né? A Audi tem uma outra fábrica também na Alemanha, outra cidade também. Mas essa aqui é a maior fábrica que eles têm lá. Eu coloquei aqui um link para o YouTube, onde é uma visita na fábrica, né? Eles mostram aqui a fábrica. Eles têm, para vocês terem uma ideia, eles têm aqui 40 mil funcionários, tá? É, a cidade tem 100 mil, né? Então, né, quase metade da cidade trabalha na fábrica da Audi. E, evidentemente, a universidade tem laços enormes com a Audi, né? Com a Universidade de Ingolstadt, nós estabelecemos um projeto chamado AWARE. Esse projeto é um projeto de pesquisa, né? Ele não é um projeto de intercâmbio, apesar de que foi feito intercâmbio de professores e de estudantes, mas é basicamente para pesquisas conjuntas. Então, nós temos alguns professores aqui da engenharia elétrica, alguns da engenharia mecânica, que têm parceria em pesquisa com o Ingolstadt. Tá? Então, esses professores eles desenvolvem parceria em parceria com professores de lá, pesquisas nas mais variadas áreas, né? Principalmente, né, o que nós temos atualmente é na parte de engenharia mecânica e na parte de engenharia elétrica, né? E periodicamente a gente consegue levar alunos lá, né? Alunos de graduação, então nós não temos um programa como o Braftec, não tem. Não existe um programa tipo Braftec com o Ingolstadt, mas várias vezes, né, foram alunos lá. Essa foto aqui, maior aqui do lado, justamente é de 2021. Eu, o professor Egon, que é aqui da universidade, nós estávamos lá com 8 alunos. Nós levamos 8 alunos para
fazer um curso lá, um curso de uma semana. Eles foram mostrar o resultado de um projeto que eles tinham feito aqui no Brasil, com a Renault, e fizeram um curso lá, né, lá na Ingolstadt. E foi interessante que nós pegamos inverno, e esse bonequinho de neve aqui foi obra dos nossos alunos, tá? Isso aí é assinado, então, pelos alunos aí da UFPR. Primeiro boneco de neve feito por alunos da UFPR em Ingolstadt. Nós somos em novembro, né? E não no começo, mas enquanto nós estávamos lá, nós pegamos uma nevasca até bem forte. Então, o pessoal até gostou também, né? Que muitos estavam vendo a neve pela primeira vez. Eles têm um laboratório fantástico chamado Carisma, que é um laboratório automotivo, então eles trabalham muito em parceria, obviamente, com a Audi, né? Onde eles fazem ensaios de automóveis, né? E eles fazem essa crueldade que está aqui em cima, né? Que é pegar aqui um áudio novinho e jogar contra uma barreira aqui, né? Isso aqui é o chamado crash test. Então, esse crash test é para testar a segurança do carro. A ênfase do Carisma é segurança. Eles trabalham com segurança automotiva. Então, é um laboratório enorme, é uma pista, né? É uma pista coberta. Eles podem simular lá chuva, nevoeiro, e daí fazerem testes somente relativo à segurança automotiva, né? É, então, nós temos vários estudantes que foram para lá para trabalhar em projetos. Esses estudantes são basicamente estudantes de mestrado, né? Mas temos alunos de graduação também. Alguns alunos de graduação também foram para lá também. O projeto AWARE, que foi esse primeiro projeto de pesquisa, ele teve uma primeira fase até 2016, uma segunda fase até 2018, e ele acabou, né? Ele não existe mais. O nome AWARE a gente continua usando como o apelido da parceria com o Ingolstadt, né? Porque é meio complicado de falar, né? Technische Hochschule Ingolstadt. Então, a gente está usando ainda o nome AWARE, né? Para representar a parceria que nós temos, então, com eles, né? E nós temos, então, um acordo para o diploma no mestrado, né? Não na graduação, mas no mestrado. Então, como é que funciona isso? O aluno entra no mestrado em engenharia elétrica, aqui, né, com a gente, ou engenharia mecânica, aqui na Federal do Paraná. E esse aluno faz uma parte da sua pesquisa na Alemanha. Então, ele vai para a Alemanha, normalmente ele fica 6 meses na Alemanha, lá ele faz uma parte da pesquisa. Quando ele volta para o Brasil, a defesa da tese dele, ele escreve o trabalho dele em inglês, e ele faz a defesa dessa tese, né, do mestrado dele, frente a uma banca formada por professores nossos e pelo mesmo professor da Alemanha, que ou ele está aqui, né, uma oportunidade que o professor venha para cá, se não for possível, a gente faz por videoconferência, né? Então, normalmente a gente coloca 2 professores da Alemanha em videoconferência, e os outros membros da banca estão aqui em Curitiba, né? E daí o acordo prevê, então, que esse aluno, sendo aprovado, ele recebe o título de mestre em engenharia elétrica ou mestre em engenharia mecânica, se for na engenharia mecânica, e mestre em engenharia automotiva da ATHI. Tá? Então, ele é um duplo diploma um pouco estranho, né? Porque, na verdade, são diplomas, o nome do diploma é diferente, né? O mestrado que ele faz aqui na UFPR é mestrado em engenharia elétrica ou mestrado em engenharia mecânica. E o mestrado que ele faz na THI é engenharia automotiva. Então, até, né, na verdade, o duplo diploma é meio entre aspas, né? Porque, na verdade, tratam-se de 2 diplomas, não exatamente com o mesmo nome, né? Já que lá, então, é o curso de engenharia automotiva. Esse acordo está em vigência, né? Como é que o aluno vai para lá, né? Nós já tivemos patrocínio da Fundação Araucária, não temos mais, e temos um patrocínio somente de instituições alemãs, para que o aluno possa ficar lá durante 6 meses, né? Mas a gente gostaria até que fosse mais alunos, né? Mas, infelizmente, como eu falei, o patrocínio que nós tínhamos da Fundação Araucária, que é aqui do Paraná, ele acabou. Quando mudou o governo, né, quando o Ratinho foi eleito governador, ele mudou a presidência da Fundação Araucária. E o presidente novo, ele não achou que não era necessário, não renovou, né? Então, ele não chegou a dizer que não, mas nunca mais eles pagaram nada, né? Então, a gente tem que ver talvez somente, né, falar de novo com ele, conversar, tal, para ver se a gente consegue somente algum patrocínio da Fundação Araucária. O projeto AIM foi um projeto também de parceria de professores. Foi como os professores começaram a fazer parceria, né?
Então, pelo AIM, os professores nossos puderam ir para lá, professores lá da Alemanha puderam vir para cá. E também o projeto Englobe, que termina esse ano, que envolve, além de nós também, a Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Nesse projeto, nós fizemos grupos de alunos que trabalharam junto em problemas práticos com uma indústria, né? Então, cada universidade tinha que ter uma indústria parceira. A nossa parceira era a Renault, porque pela proximidade até, né? Como a Renault aqui pertinho. Nós, então, convidamos a Renault para fazer parte do projeto. No caso da Argentina, foi a Volkswagen, tá? A Volkswagen da Argentina, a parceira deles. Então, os alunos trabalharam aqui, no caso do Brasil, com a Renault, trabalharam na Argentina com a Volkswagen e depois apresentaram os resultados finais. Esse projeto está no fim já, a gente gastou praticamente todo o dinheiro, tem ainda a possibilidade de uma viagem ainda, que deve ser em outubro, nós vamos receber um grupo de professores alemães aqui no Brasil, que vai ser o restinho, o último dinheiro do projeto Englobe. Estágios, sim, já houve várias oportunidades de estágio. Então, são empresas que oferecem estágio, empresas da região lá de Ingolstadt. Na Audi, por exemplo, nós nunca conseguimos ainda, tá? Nós nunca tivemos uma oferta da Audi, de estágio dentro da Audi, mas nós tivemos de fornecedor da Audi. Então, foram duas ocasiões, duas empresas que ofereceram estágio para alunos da UFPR numa empresa somente que prestava serviço para a Audi. Uma delas fabricava, a fabricante dos AGVs, que são aqueles veículos automáticos, distribui as peças dentro da fábrica, né? Então, dois alunos foram fazer estágio lá na Alemanha nessa empresa. E esse estágio foi contado, claro, como estágio obrigatório, né? Depois teve uma outra também, que foi um estágio, foi uma pesquisa no laboratório, que era um projeto sobre pedestres, que o professor lá ofereceu uma vaga, né, somente para um aluno brasileiro. E daí nós, então, selecionamos o aluno, ele foi para lá, ele usou como TCC. E agora, mais recentemente, também nós tivemos uma aluna, a Melissa, que ela foi lá para a Alemanha fazer o TCC. Ela conseguiu um patrocínio de uma entidade alemã e foi para lá, ficou lá durante 4 meses. Ela trabalhou num veículo autônomo, um veículo elétrico autônomo. E esse trabalho, isso foi o TCC-1 dela, né? Ela fez o TCC-1 na Alemanha e ela está agora no Brasil fazendo o TCC-2, né, que é escrever, né, o trabalho, e agora no final do semestre ela deve apresentar então o TCC-2 e se formar. Mas então ela esteve lá. Então não é uma coisa assim que eu posso dizer assim, acontece sempre, mas já aconteceu várias vezes, né? Várias vezes aconteceu somente de oferta de estágios e inédito essa questão do TCC. Teve o Zimmermann, né, que foi esse da pedestre, já faz alguns anos, e agora, ano passado, né, no final do ano passado, viajou a Melissa para fazer o TCC sobre esse carro elétrico lá na Alemanha, né? Então, claro, sempre que aparece uma oportunidade, a gente divulga, né? Divulgamos para os alunos, né? E vamos ver se aparece alguém. Existe um edital do DAD, que é um Braftec deles. Tem esse nome bonito em alemão aí, ó. Vamos falar a sigla, ISAP. O ISAP é um Braftec. Tá? É um Braftec alemão. Ele não é tão bom quanto o Braftec, são 400 euros por mês. Então, é pouco. A pessoa teria que ter um pouco mais de dinheiro, a família teria que, né, fornecer um pouco mais de dinheiro. 400 euros é muito pouco para viver na Alemanha. Tem duração de 1 a 2 semestres, não cobre passagem também tem essa questão, mas tem um curso de alemão lá. Se a pessoa for com alemão mais ou menos, tem aula de alemão lá na Alemanha. A dificuldade é o seguinte, nós precisamos ofertar disciplinas em inglês aqui, que é para trazer o aluno alemão. Então, o aluno brasileiro vai ter que estudar alemão para ter aula na Alemanha. Mas a gente não pode imaginar que um aluno alemão vai estudar português para vir estudar na UFPR. Então, para que a gente possa trazer o aluno alemão, o DAD, né, que é o órgão que daria esse dinheiro, ele obriga que a gente tenha um conjunto chamado 30 créditos, CTS, em inglês. Nós não temos nenhuma, né? Como vocês sabem. Nós não temos atualmente nenhuma disciplina dada em inglês. Nós teríamos, então, que ter essas disciplinas, né? Dados em inglês para poder entrar nesse projeto aqui, né? Se a gente conseguir isso, a gente entra, né? E talvez consiga
Quantas bolsas? Depende, tá? De ano a ano varia, entre 2 a 4 bolsas por ano. Não é muita coisa, mas seria interessante, né? Mas, como eu falei, impossível por enquanto, né? Quem sabe um dia a gente consiga ter esses requisitos. Muito bem. Mercosul. Mercosul é um programa não da engenharia elétrica, é um programa da UFPR. A UFPR ela participa do chamado Associação do Grupo Montevidéu, a UGM. A UGM é um grupo de universidades localizadas aqui no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai. Essas universidades, então, permitem que os alunos estudem nessas universidades, né? A oferta varia de ano a ano. Tá? Tem ano que aparece Argentina, tem ano que aparece Chile, tem ano que aparece Bolívia, depende. Hoje está aberto o edital, até dia 10, né? Que é a semana que vem. Está aberto o edital exclusivamente com a Argentina. Esse ano só abriu para a Argentina. São 2 vagas em cada uma delas, tá? São 2 vagas na UBA, que é Buenos Aires, nessa UNE, que é em Corrientes, né? Outra cidade da Argentina, e também essa outra que é do noroeste de Buenos Aires, que também estão Buenos Aires também, cidade de Buenos Aires. O auxílio é pouquíssimo, a universidade fornece R$ 1.500 só, que seria para auxiliar a compra da passagem aérea. Então, o aluno compra a passagem, se ele prova que comprou a passagem, ele chega lá, então a universidade reembolsa 1.500. Mas ele pagou 2.000, não interessa. A universidade só tem 1.500, tá? É uma pena, tá? E daí lá, na Argentina, a universidade vai dar um alojamento universitário. Então, essas universidades têm alojamento, têm uma casa de estudante. Não sei como é que é a casa de estudante, né? Mas eles têm. Então, teria um quarto para o aluno brasileiro morar lá. E também eles têm RU. E o aluno brasileiro não vai pagar o RU durante a semana, tá? O RU deles não funciona no final de semana. Então, de segunda a sexta, o aluno brasileiro ele vai no RU lá e ele vai ter, né, o almoço e o jantar sem pagar, né? Não sei como é que vai ser, uma carteirinha, alguma coisa assim, que ele não vai pagar. Mas no final de semana, o RU lá não funciona. O nosso aqui funciona, né? Alguns funcionam, né? Lá no centro, né? Mas no caso, somente lá não funciona no final de semana. Então, no final de semana, ele vai ter que ter dinheiro. Então, ou seja, a pessoa vai ter que ter algum dinheiro para se manter lá, né? Porque não vai ser o suficiente, né? Ou ele não vai jantar nem almoçar no sábado e domingo, né? Não vai ser muito bom. Esse programa, então, como eu falei, varia de ano a ano, tá? Esse ano foi Argentina. O ano passado foi Chile, né? Foram universidades no Chile. Eu não sei qual é o critério, como é que eles fazem, se reúnem e distribuem, né? Então, no caso, a UFPR recebeu esse ano vagas na Argentina. Mas, como eu falei, variou. Já teve Chile, já teve Paraguai, né? Então, conforme o local, né? É uma oportunidade também. Precisa, é claro, saber espanhol, né? É requisito, né, para participar desse programa, ter algum conhecimento do espanhol. Já que as aulas, obviamente, vão ser dadas em espanhol. A mobilidade do FPR internacional. A Universidade Federal do Paraná possui mais de 100 acordos internacionais. Então, se alguém me pergunta assim, professor, tem algum acordo com o Japão, por exemplo? Tem. Tem acordo com os Estados Unidos? Tem. Tem acordo com o Canadá? Tem. Né? A Universidade Federal do Paraná tem mais de 100 acordos em vigência, né? Então, o que que se faz? Nós temos o escritório internacional, a agência internacional. No final do ano, a agência internacional manda uma correspondência, um e-mail, para todas as universidades com quem nós temos convênio, perguntando basicamente o seguinte: 2 perguntas. Primeiro, você aceita aluno nosso? Sim ou não? E no caso, sim, de qual curso? Então, algumas respondem: não, não temos interesse em ter alunos de vocês. Ok. Outras dizem sim, mas eu só quero de tais cursos. Okay. Ou algumas dizem assim, sim e de qualquer curso. Aceito de qualquer curso. Então, essa mobilidade também varia, tá? É em função da resposta. Então, lá por março, a Agência Internacional da Universidade, ela lança o edital, né, dizendo, né, então, como é que ele funciona? Quando você entra com o seu, é um formulário eletrônico, quando você entra com o GRR, o sistema,
ele identifica o seu curso. Então, pelo GRR, por exemplo, você é engenharia elétrica, tá? E daí ele vai abrir as opções de engenharia elétrica. Então, por isso que não é assim garantida. Precisa assim, poxa, mas eu queria ir para o Japão, né? E daí, na hora que ela entra, não tem nenhuma universidade oferecendo engenharia elétrica no Japão. Pode ser que para outros cursos tenha, tá? Talvez para o curso de letras tenha Japão, tá? Mas no caso, por exemplo, de elétrica não tem. É só um exemplo, né? Então, ou seja, depende, tá? Depende de ano a ano, tá? Qual é o auxílio? Zero, infelizmente, tá? A universidade não tem verba para ajudar. Nós já tivemos, a universidade ela dava 2 bolsas por setor. Então, aqui o setor de tecnologia, os 2 estudantes melhores classificados, cada um deles ganhava R$ 10.000. Era um valor fixo, né? R$ 10.000. Ajudava, né? Depende, né? Se for um país perto, é mais barato. Se for mais longe, é mais caro, né? Então, às vezes, dá para comprar passagem, às vezes dá para comprar só a passagem de ida, né? Um pouco de volta, sei lá, né? Mas era fixo, R$ 10.000. Eles davam, então, tinham 20, né? São 10 setores, existiam, então, 20 bolsas, 2 para cada setor. Mas esse ano não tem, tá? Não tem. Não tem dinheiro para a universidade. Isso é dinheiro da própria UFPR, é verba da própria UFPR. E você sabe que teve um monte de corte, né? Teve agora uma liberação de dinheiro, mas eles não resolveram não usar para esse tipo de finalidade, né? Então não tem auxílio. Então como é que o aluno vai? Por conta própria. Daí depende, né? Alguns países é muito caro, alguns países é mais barato. Mas nós já tivemos alunos de engenharia elétrica, por exemplo, que foram para a Irlanda, né? Foram 2 alunos que foram para a Irlanda, eles foram lá e ficaram 6 meses. Como é que eles se mantiveram? A família deles mandava dinheiro para eles. Todo mês mandava dinheiro. Não era muito caro. Diz que a Irlanda não é assim, uma coisa assim, absurdamente cara. Mas é possível, né? Foi possível a pessoa ir lá. Então, como eu falei, a oferta de vagas varia. Varia a cada ano e varia por curso, né? Tem, até no caso de engenharia, a gente tem bastante, tá? Tem bastante oportunidade. Tem alguns cursos que é bem complicado. O curso de direito, por exemplo, eles têm um problema, porque o direito brasileiro é diferente do direito dos outros países. Então, não adianta um aluno de direito ir fazer uma mobilidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque o sistema judicial norte-americano é completamente diferente do brasileiro. Então, aonde que eles conseguem fazer estágio? Somente em 2 países, Espanha e Portugal. Principalmente em Portugal. Portugal, o sistema judicial brasileiro, ele veio do sistema português, né? Então, ele é muito parecido. Então, dá para o aluno de direito fazer estágio numa universidade, por exemplo, em Portugal. E também na Espanha também. A Espanha não é tão idêntico, mas é parecido. Então, também na Espanha é possível os alunos de direito ir para lá. Agora, engenharia elétrica, como eu falei, engenharia elétrica normalmente tem tudo que é lugar. Tem engenharia elétrica e não teria restrição nenhuma do aluno ir para algum lugar, né? Mas, repetindo, né, não tem auxílio. E mais? Bem, estudar idiomas. Estudar idiomas, com certeza, né, é um requisito. Então, qualquer que seja a vontade do aluno fazer mobilidade, vai existir um requisito de idioma. Então, nós vimos lá no caso do Braftec, atualmente é francês, no caso da Bolsa Summit é francês e inglês também, né? Outras bolsas também, essa bolsa, por exemplo, né, imagine que aparece, então, uma vaga lá no Canadá, por exemplo, né? Então, depende. Pode ser que seja francês, conforme a região, pode ser que seja inglês. Ou seja, saber idioma abre portas para você, né? Então, como que se aprende idiomas? Tem uma forma grátis, que é um programa chamado Idiomas Sem Fronteiras. Idiomas Sem Fronteiras é um programa do MEC. Eles oferecem cursos, que são cursos online, né, de vários idiomas, né? Então, volta e meia acontece. Quer dizer, hoje, particularmente hoje, não está sendo ofertado nenhum nesse momento. Mas já tivemos, eu sempre mando lá na nossa lista de e-mail ofertas, né? Nós tivemos há pouco tempo um Idioma Sem Fronteiras de alemão, que ficou aberto lá, né? Então, as pessoas que se interessassem simplesmente colocavam e-mail, seu nome, o e-mail, e eles esperaram ver, né, quantos tinham e, né, a partir dali começou a ter o curso. São cursos online, tá? Eles são online com provas presenciais. Então, o professor pode estar localizado em outra universidade, né? Depende do curso de alemão, por exemplo, pode não ser o professor da Federal do Paraná, pode ser um professor, sei lá, do Rio de Janeiro, que está dando aula. Mas a prova é feita na UFPR. Então, a prova é presencial. Então, tem um monitor da disciplina, né, que vai atender onde é que é a sala, abrir a sala, distribuir a prova, etc. Então, a prova ela é dada presencialmente, mas as aulas são aulas online.
Então, dependendo, ó, isso aí tudo já abriu, tá? Francês já teve inglês, já teve italiano, alemão, espanhol, japonês, já teve. Então, é o chamado Idiomas Sem Fronteiras, tá? São cursos online, feitos no Brasil inteiro. São ofertados para várias universidades federais. E nós temos aqui o CELIM, né? O CELIM é o Centro de Línguas, né, da Universidade Federal do Paraná. Então, ele tem já mais de 20 anos, ele é um empreendimento, assim, privado dentro da própria universidade. O CELIM, você tem que fazer matrícula no CELIM, então você tem que pagar. Ele não está incluído dentro do currículo seu de engenharia elétrica, né? Então, você tem que ir lá no CELIM e dizer, ó, eu quero aprender, sei lá, alemão, por exemplo, ok. E vai aparecer lá os horários de alemão, né? E você vai, então, se matricular naquele horário que for mais conveniente, né? E pagar, né? Todo mês tem que pagar uma mensalidade. Não é caro, tá? Eles costumam ser a faixa de, não sei como é que está agora, mas quando eu fiz o CELIM, estava R$ 200. Eu fiz alemão no CELIM. Não tem nenhum jeito de aprender alemão por R$ 200 por mês. Impossível. Nem que se eu pegasse o professor particular, né? Eu gastaria como professor particular mais do que R$ 200 por mês, que era o preço que o CELIM me cobrava. E eu digo para vocês, excelente. Excelente, excelente, excelente. Eu tive alemão com uma alemã, era uma aluna de letras, que estava aqui em Curitiba, fazendo parte do mestrado dela. O mestrado dela era sobre ensino de alemão para estrangeiros. Então, nós éramos o objeto de estudo dela, né? Ela, então, deu aula para nós, ela sabia português mal, né? E ela deu aula, então, de alemão para nós, né? Nós éramos a pesquisa dela, né, que ela estava fazendo aqui. Excelente, excelente, fantástico, muito, muito bom. Tinha uma certa dificuldade porque tinha coisas que ela não sabia em português, né? E ela ficava, né? E como é que é? E desenhava. Às vezes chegou a pegar o celular, procurar lá uma imagem e mostrar pra gente no celular. Não, é isso aqui que eu tô querendo dizer. Ah, tal coisa, tal, né? Porque ela não sabia a palavra em português, né? Mas assim, claro, o conhecimento de alemão dela era perfeito, né? E de modo geral, os professores do CELIM são muito bons. Normalmente são alunos de letras. São alunos que têm de destaque. Então, o aluno que vai dar aula de inglês, por exemplo, às vezes ele morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra, coisa assim. Ele sabe realmente inglês, apesar de ser um estudante, né? Está dando aula lá no CELIM. Então, é muito legal. O CELIM é muito bacana. São professores muito competentes. Os métodos são métodos, assim, bem modernos, né? Então, é muito bom realmente o CELIM. Então, né, tem que procurar, né? Normalmente, a inscrição para novos cursos ocorre no começo do semestre. Quando começa o semestre letivo, oferta os cursos, né? Depois eles confirmam,